Fala galerinha, mão do código, beleza? Hoje nós vamos aprender como formatar data em JavaScript, tá? E aqui eu estou levando em consideração duas formas, né? A primeira é de você, por exemplo, estar recebendo essa data através de um texto, ou através de uma API, ou através de alguma outra forma que não seja através do seu próprio código. E esse formato tenha vindo, por exemplo, no padrão americano. O padrão americano não, o padrão UTC, que é nesse formato aqui, que é o padrão que a gente vê salvo em banco de dados, enfim. Ele consiste em trazer o ano, primeiramente, o mês como segundo parâmetro e o dia, né? Esse é o padrão que a gente costuma ver em datas UTC em banco de dados. E aqui embaixo é o padrão brasileiro que a gente precisa converter essa data. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar a correta formatação desse dado para esse modelo aqui, ok? Então, eu trouxe aqui três maneiras, né, três formas de você escrever esse código que está aqui, tá? Eu fiz um HTML bem simples aqui, né, com um ID, um H1 aqui com uma data em formato texto, para que eu possa trabalhar, e um campo que recebe a data formatada, ok? E criei aqui um query selector que pega esses dois campos, né? Então, o campo date e o campo date formatted, eles estão sendo pegados e armazenados em memória aqui no JavaScript. E aí eu tenho três functions aqui para esse código formatar corretamente. O primeiro é o date by string, que é o formato que eu falei, que é quando você recebe um texto naquele padrão. O outro é como você fazer isso através da data do JavaScript, ou seja, eu pego a data pelo JavaScript e faço a formatação dela em português BR através do date.toLocalDataString, que é uma API do próprio JavaScript para trabalhar com datas, tá? E também uma forma manual, né, de se trabalhar com a API e formatar essa data no padrão que você precisa, tá? Então essas são as três formas que a gente tem. Tá? E por último eu só faço o H1 com o campo data formatada receber a data que está sendo formatada através do método que eu escolher, tá bom? Bom, se você quer só copiar o código, esse é o código que você tem que copiar, perfeito? Vou dar até um Ctrl- aqui para ele caber todo o código, é esse o código aqui. Agora se você quer entender como tudo isso funciona, continua aqui no vídeo comigo. Beleza? Bom, já que você está comigo no código, o primeiro modelo que eu vou explicar é o date by string. E o date by string é muito simples, tá? Bom, vamos lá. Nesse modelo do date by string, onde eu estou simplesmente pegando esse valor aqui, né, e tendo que formatar ele no nosso padrão brasileiro, ele é muito simples. Por quê? Basta eu inverter a posição dos elementos que eu vou obter uma data formatada. Lembre-se, no padrão TC eu tenho o ano primeiramente, depois eu tenho o mês e por último o dia. E se a gente perceber, a nossa data no padrão brasileiro é dia barra o mês, que é o 4, barra o ano, que é o primeiro índice. Tá? Então, basicamente, se eu inverter as posições, essa formatação já vai dar certo. E é exatamente isso que eu estou fazendo nesse código, ok? Então eu estou pegando o date by string, né, que é o padrão do texto que eu estou recebendo, e vou fazer isso. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu estou pegando aqui o valor texto que está escrito aqui dentro. Esse winner test, ele faz exatamente isso. Ele pega apenas o texto que está dentro de um bloco HTML e jogo isso na parte de format aqui. E aí eu faço o que? Format.split. O que é o split? O split é o comando dividir. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa string e vai dividir, ele vai quebrar em todo lugar que tiver esse traço, tá? Então, todo lugar que ele tiver o traço, ele vai quebrar. Isso vai gerar um array, ok? Vamos lá ver? Ó, vou jogar um Ctrl mais aqui e vou jogar aqui o nosso código para ver. Eu vou pegar a minha data, então vou pegar aqui, ó, dia 20, 2020, traço 03, traço 30, ok? E vou dar um split. O split em qual caractere? Eu quero que divida exatamente no traço, tá? Se eu der um enter aqui, vocês vão perceber que isso vai virar um array. Olha lá, eu tenho um array de 3 índices, que é o índice 0, que é o 2020, o índice 1, que é o 3, que é o mês,
e o index 230, que é o dia, certo? Beleza. Bom, depois que eu fiz isso, eu fiz um reverse. O que é o reverse? O reverse ele pega o array e inverte as posições, ou seja, o primeiro índice do array se torna o último e o último índice do array se torna o primeiro, e assim consequentemente. Tá? Então, uma vez que eu tenho o split, como eu tenho aqui, né? Vamos zerar aqui, né? Vamos voltar ao comando. Eu tenho o split e agora eu faço um reverse. Ok? E eu dar um enter, o que acontece? Agora inverteu as posições. Eu tenho 30 como index 0, o 1 como index 03 e o 2 como index 020. 20, certo? Então eu inverti o posicionamento desse comando. E depois eu fiz um join. O que o join faz? O join ele concatena os index do array formando uma única string. O que seria isso? Ele pega todos esses index e concatena um com o outro, tornando uma coisa só. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou fazer simplesmente um join aqui, ó. E vou dar um enter. Ele juntou com o vírgula. Por quê? O padrão do join é o vírgula, tá? Então, se eu não especificar nada, ele junta isso com o vírgula. Mas, se eu fizer o mesmo comando e em vez de passar o vírgula, eu passar a barra, ok? Eu vou ter minha data formatada corretamente, que é esse primeiro modelo. Beleza? Então, esse é o modelo mais simples quando você está trabalhando com texto. Você simplesmente faz o split, inverte a posição dos index, né? Ou seja, o último se torna o primeiro e o primeiro se torna o último. Então, a gente já inverte. E por último, a gente unifica esse array em uma string através, né, do delimitador barra. Então, toda vez que eu tenho um array concatenando, emendando com um outro, um index de um array emendando com um index de outro array, ou do mesmo array, ele vai utilizar a barra para fazer essa concatenação e a gente tem a data formatada. Beleza? Então, ó, quando eu executo aqui, né, pego aqui embaixo e coloco o meu comando, eu tenho a minha data formatada corretamente aqui. Correto? Bom, esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é o Date by Locale. O que é o Date by Locale? A API do JavaScript ela tem uma funcionalidade que ela consegue formatar uma data baseada no locale string desse local. O que é o locale string? É o país de origem ou o país que está definido no dispositivo no momento do acesso. Tá? Então, eu posso definir isso de forma manual, como eu posso definir isso de forma padrão. Como que eu faço isso? Muito simples, pessoal. Ó, eu vou alterar aqui, eu vou tirar isso aqui só para ficar didático, tá? Ó, e vou voltar, você vai perceber que está tudo funcionando normalmente. Eu vou mudar essa aqui, a função de baixo, para essa, tá? Então agora eu estou usando a Date by Locale e ela está formatando corretamente, tá? Sem nenhum problema. Voltamos aqui. Primeiro, eu estou utilizando a API do JavaScript para me trazer uma data, tá? Então esse new date vai fazer com que o JavaScript pegue a data que está no computador do cliente. Então se eu vir aqui e fizer um new date, e ele vai me retornar isso aqui, ó, mon, né, segunda, no mês de março, dia 30, 2020, o meu horário, baseado no GMT -3, né, porque é o fuso horário que eu tô, e ele está me trazendo, horário padrão de Brasília, ok? É isso que ele está me trazendo aqui. Então ele já me trouxe a hora no meu dispositivo, não a hora mundial, tá? Existem essas diferenças. E aí o que eu faço? Uma vez que eu tenho essa data, no padrão que a gente tem aqui, eu posso fazer um toLocale da string, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse texto gigante que ele fez aqui, né, que a gente tem, e ele vai fazer, né, o transpile para o padrão de string da minha região, certo? Que no caso, no meu padrão nacional aqui, que é o Brasil, é o 30/03/2020. Ele automaticamente formatou isso. Beleza? Show de bola? Legal. Então é assim, é uma forma bem simples da gente formatar a data. Diogo, só isso que dá para fazer com o toLocale data string? Não, tá? Você tem as opções que você pode implementar para tornar esse recurso ainda mais poderoso. Por exemplo, eu posso passar um objeto de configuração por toLocale data string, onde eu forneço
o modelo do tipo de apresentação que eu quero. Por exemplo, eu quero que ele fale o dia da semana em formato longo, eu quero que o ano seja numérico, o mês também seja no formato longo e o dia seja no formato numérico. Tá? Uma vez que eu defini essas configurações, basta eu passar em qual time zone, né, ou locale eu quero ver essa data. Então, no nosso caso é o PT-BR, tá? E aí eu vou colocar aqui o config, o options, né, que são as opções de como eu quero que essa data seja apresentada. Uma vez que eu fiz isso, notem que já mudou a forma como é apresentada a data, certo? Então eu tenho o day week como long, ou seja, segunda-feira. Eu tenho o year.numeric, está aqui 2020, tá? Certo? Eu tenho o month no formato long, que é o que? Março, né? Em vez de estar em numeric, ele está texto. E o day, né? Eu coloquei como numeric também. Se eu mudar o month para numeric, ele também vai funcionar. Olha lá, ele manteve o caso segunda-feira e alterou aqui dia 30/3/2020, tá? Então, o date to locale e o date to string, ele permite que você configure melhor a apresentação dessa data. Isso é muito importante. Muitas vezes as APIs retornam um objeto timestamp ou retornam um objeto date mesmo no padrão JavaScript. E aí você pode utilizar o date by locale para formatar essa data. Qual que é o problema, galera, do date by locale to string? É o suporte dele, tá? Ele se baseia, né, no date time format, do que é um construtor do JavaScript, e o suporte dele não é por todos os browsers. Você pode perceber que algumas funcionalidades não funcionam em todos. E como vocês podem perceber, o Internet Explorer é o pior, é o que menos dá suporte à propriedade. Então, se você vai desenvolver um software que vai ter que trabalhar muito com o Internet Explorer, você vai ter que pensar numa outra solução ou criar um polyfill. O que é um polyfill? É um código que faz a função desse modelo de compatibilidade, só que de uma forma com transpile. Ou seja, o que é isso? A gente escreve esse código e implementa para o JavaScript do Internet Explorer prestar suporte. Tá? É exatamente isso que eu vou trazer nessa última versão. Uma outra forma que você tem de formatar data, além do date by locale, é você fazer a formatação manual dessa data utilizando-se dos recursos da Date API. O que é a Date API? É aquilo que eu falei. É a API do JavaScript para trabalhar com datas, certo? E aí a gente tem um padrão de formatação manual aqui, que é o mais simples de todos, mas que ele já demanda um pouquinho mais, né? Podem ver que aqui está formatado normal, mas ela vai exigir um pouquinho mais de trabalho. Como isso? O primeiro passo é eu pegar a data. Tá? Então eu vou pegar um date, recebe new date. Esse new date é aquele texto que eu falei lá atrás. Vamos voltar aqui, vou dar um new date. E quando eu printar, ele vai me trazer esse padrãozão aqui. Tá? E aí o que acontece? Eu vou trabalhar com cada parâmetro da minha data. Ou seja, eu vou trabalhar com um dia, com um mês e com um ano. Para eu pegar o dia, basta eu fazer new date, ponto, get day. Olha só. Ele vai me trazer o dia 1. Opa, get day não, get date. O get day é o dia da semana, tá, gente? Ele tem uma diferença. O get day é o dia da semana. O get date é a data que eu estou. No caso, o dia 30, certo? E aí esse dia 30, ele está pegando corretamente. Mas se eu estiver pegando aqui, por exemplo, uma data que seria do dia 1, ele vai retornar 1 apenas, e não 01, ok? Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou passar uma nova data, 2020-1-1. O que isso vai me retornar? O dia 1, ok? Se eu fizer aqui o dia 9, ele vai me retornar o dia 9. Se eu colocar o dia 10, ele vai colocar o dia 10. Só que no padrão brasileiro, né, no nosso português aqui, a gente não tem 9, por exemplo, uma formatação de data assim, 9/11/2020. Não é assim que formatamos a data, ok? A gente precisa ter esse 0 no começo quando a data é menor que 10. Então, para fazer isso, a gente precisa fazer uma configuração que é
primeiro, executar o getDate, né, o date.getDate, certo? Ele vai me retornar o 30, e aí eu faço um ponto toString para transformar esse número em uma string. Nota que o getDate, ele me retorna um int, tá azulzinho aqui, ó, é um int. Agora, se eu colocar o ponto toString, ele vai me retornar isso como uma string, olha as aspas, ok? Então, uma vez que eu tenho a string, é fácil de eu fazer uma validação se eu estou trabalhando com um caractere ou dois. Se eu tiver com 2 caracteres, significa que ele já está pegando de 10 em diante. 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 30, 31. Agora, se tiver só um caractere, significa que eu estou trabalhando uma faixa de date, né, ou de dias, do dia 1 ao dia 9. E aí eu preciso colocar esse 0 antes. Então é bem simples. Eu faço .getDate, que vai me retornar o dia, .toString. Beleza. Feito isso, eu faço uma validação ternária aqui, um if ternário, onde se day.length, o que é o day.length? Ele conta quantos caracteres existe na string. Por exemplo, se eu só tenho o 9, ele vai me falar que só tem um caractere aqui dentro. Se eu tiver aqui 19, ele vai me falar que tem 2 caracteres aqui dentro. Então, se tem 2, eu não preciso fazer nada. Se tem 1, eu preciso adicionar o 0 antes do número, para ficar, né, em vez de 9, ficar 09, ok? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, galera. A gente está pegando day.length, certo? Se for igual a 1, significa que eu tenho que adicionar o 0. Então, ele vai me retornar, aqui eu estou usando um template string, né, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas eu estou pegando o 0, que eu preciso adicionar, e estou falando para ele printar junto com o dia, que no caso é, por exemplo, o 1 ou o 9, que eu estava dando o exemplo aqui. Caso ele seja 2 caracteres, significa que ele é de 10 para frente. Então é 10, 11, 12, 13. Então não preciso fazer nada. Eu só retorno. Beleza? E esse valor vem para dentro da minha variável day. Depois eu tenho aqui o meu month, né? O meu month é a mesma coisa. Quando eu faço getMonth no JavaScript, tá? Voltando aqui, ele não me retorna, em casos menor que 10, o 0. Mesmo padrão. Ele vai me retornar um int, que no caso aqui do nosso mês é o mês 2. Né? Deixa eu limpar isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar um F5. Vou pegar um date.get month. E o getMonth, ele me retornou 2, certo? Por que ele retornou 2? Sendo que eu estou passando 4 aqui. Bom, galera, dei um pauzinho aqui só para entender o que estava acontecendo, que eu tinha esquecido de uma coisa. Quando a gente faz o date.getDate, ele me retorna corretamente, tá? O meu dia, tá? O dia do mês, de 1 a 31, certo? Esse é o padrão. Mas no JavaScript, quando eu trabalho com getMonth, ele não funciona da mesma forma, tá? Por isso que eu tenho 2. Mas por que 2? Sendo que a gente estava validando aqui o mês de março, que é 3. Porque no JavaScript o mês é retornado no padrão 0 based até 11, como se fosse um array. Então o mês 0 é janeiro, o mês 1 é fevereiro, o mês 2 é março e por assim em diante. Então, para a gente poder formatar isso corretamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o meu getMonth mais 1, certo? E a partir desse mais 1, eu capsulo aqui, né? Certo? E faço o meu toString do mesmo jeito, convertendo ele para texto, ok? E aí eu tenho o meu string normal, tá? Eu já corrigi aqui, então a gente tem o nosso date.getMonth mais 1, porque no JavaScript eu retorno sempre um índice a menos ao mês de apresentação, porque ele começa em 0, ponto toString. E aí eu faço a mesma verificação.
Se o meu month.length for igual a 1, ou seja, lembrando que isso aqui é uma string, se eu tiver, por exemplo, aqui que nem o nosso caso, o 3, significa que ele só tem um caractere. Mas se ele tiver com 10, ou mês 10, ou mês 11, por exemplo, ou mês 12, ele tem 2 caracteres. Se ele tem 2 caracteres, eu apenas retorno o mês como ele está aqui. Caso contrário, eu faço a interpolação através de um template string, passando 0, né, concatenado com o número do mês, que no nosso caso aqui é o 3. Então esse trechinho de código vai fazer com que esse 3 seja convertido em 03, ok? E por último, eu vou pegar o year. O year é o ano, tá? Então eu pego um date.getFullYear, tá? Voltando aqui no nosso navegador, né? Eu tenho aqui no caso o new, vamos lá, new date, que me retorna o mês, o ano completo, ponto get full year, e ele vai me retornar o que? 2020, ok? 2020. Se eu quisesse só o year, tem como? Tem, só pego o year. Ele vai me trazer o ano, 120. Por que 120? Porque ele começa a contar de 1970, tá? Então, de 1970 até hoje tem 120 anos. Acho que é isso, tá? Acho que é isso. Bom, só sei que você tem a opção de pegar o full year, tá? Ou só a opção do year. Deixa eu ver aqui. Mas a gente vai utilizar aqui, ó, o get year, ele pega essa representação. Eu vou utilizar sempre o get full year, o padrão que a gente tem aqui, que é o que a gente precisa, ok? Eu sempre uso esse modelo. E por último, eu passo o toString, de novo aqui, para transformar em uma string. Perfeito? Então é isso. Faltou aqui só colocar o ponto toString. Vamos lá. Coloquei e pronto. Eu tenho agora o meu texto correto. Ok? Deixa eu apagar esse 03, que isso é um erro de código. O resto está tudo certo. E aí, por último, o que eu faço? Eu retorno, né? O retorno dessa função é um template string, né? Onde eu coloco o day barra month barra year, certo? Eu estou fazendo uma formatação onde dentro dessa string, dentro do padrão, né, espaço, espaço, barra, espaço, espaço, barra, tenha a minha data. Ou seja, o dia, que é hoje é o dia 30, o nosso mês, que é o mês 03, e o nosso ano, que é o 2020. Ok? Feito isso, retorno e isso inserido dentro da inner.html, ou seja, eu tenho minha data formatada corretamente. Beleza? Bom, essas são as 3 formas básicas que eu tenho trabalhado com datas. Existem outras formas e eu recomendo que você estude muito, principalmente o toLocaleDateString, que é uma coisa que a gente vai utilizar muito no futuro, porque cada vez mais os navegadores estão dando suporte a esse tipo de solução. E também uma solução que já funciona em todos os navegadores, né? Que é você utilizar os métodos da API Date JavaScript, que são comuns e que funcionam em qualquer navegador sem nenhuma limitação. Todos esses métodos aqui da API, como getDate, getMonth, getFullYear, funcionam corretamente em todos os navegadores sem nenhum problema, beleza? Só o toLocaleDateString que não funciona em todos e você vai ter que medir isso, o impacto dessa solução no teu negócio, tá? Mas basicamente é isso. Pessoal, tudo funcionando certinho, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu vou tentar ajudar quando for possível. E, galerinha, é mão no código. Tudo isso que a gente fez aqui, pega, vai estudar, brinca com isso aqui, trabalha com datas. Datas é uma das coisas que a gente mais usa em JavaScript para tudo. Tudo que você vai fazer, envio de um formulário, validação de login, tudo isso a gente trabalha com datas, tem uma série de coisas que a gente faz com datas. É muito importante você dominar isso e principalmente saber como que a gente deve armazenar datas no banco de dados. Lembra-se, fica a dica, padrão TC, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem está querendo aprender. E é isso aí, tamo junto, galerinha. Forte abraço e mão no código.